Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. O meu nome é Davi, sou professor de Escola Bíblica Dominical há mais de 10 anos e hoje eu quero compartilhar com você mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos analisando uma das lições do segundo trimestre do ano de 2025. Este trimestre tem um tema geral que é "E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor", que é João, o mesmo que narrou a história do livro que leva ao seu nome, o Evangelho segundo escreveu João. A lição de hoje é a lição de número 9, que tem como título Jesus, o caminho, a verdade e a vida. De fato, Jesus ele é o caminho único que nos liga de volta a Deus, porque nós nos perdemos no meio da caminhada, começando ali com Adão e Eva, e nós também sendo culpados, porque nenhum de nós somos indesculpáveis. Todos nós pecamos em algum momento. É muito comum ouvirmos as pessoas falando: nós vivemos o que vivemos por causa de Adão e Eva. Não, todos nós pecamos. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então a culpa não é somente de Adão e Eva, também é nossa. Mas Jesus veio para nos mostrar o caminho da salvação. Não só isso, como ele também veio trazer vida, e vida com abundância. Jesus ele veio nos mostrar que é possível sim ser salvo, não pelos nossos próprios méritos, mas porque ele nos deu essa condição quando ele se entregou por cada um de nós. E a lição de hoje nós vamos aprender algo semelhante a isto. Veja só o que o texto bíblico vai dizer para conosco. O texto áureo diz assim: "Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." A verdade prática diz o seguinte: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforçam a nossa fé e consolidam a nossa comunhão com Deus. Quando falamos a respeito de imagem, e se tratando da pessoa de Jesus Cristo, conforme o comentarista declara, nós podemos lembrarmos de que Jesus é a expressão exata de Deus. Veja só o que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? É Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória. A glória de quem? Glória do Pai, que está aqui em cima. Então ele é o resplendor e a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? Do ser de Deus. Deus ele se revela ao homem através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Daí o sentido de quando Jesus ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós podemos também imaginar da seguinte maneira: quando o homem peca, um grande abismo faz separação entre o homem e Deus. Jesus ele veio para religar de volta a este caminho, este acesso que nós não tínhamos mais. Nós não tínhamos mais o acesso a Deus. Nós percebemos que no deserto havia o tabernáculo e havia pessoas que se consagravam para representar o ser humano, porque o homem não poderia ir diretamente até Deus, não tinha acesso ao trono, ao local santo dos santos, na presença do trono de Deus. E Jesus ele veio para fazer isto possível. Então, nós vamos aprender nesta lição exatamente estas verdades, tá bom? Vamos lá. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de João, no capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo de número 10. Os objetivos desta lição são 3. Primeiro, apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus.
O segundo objetivo é discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E aqui eu já quero fazer um parênteses e te fazer uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Muitas pessoas vão dizer, ninguém tem. Pois é, se não tem, então está faltando fé. E nós vamos aprender hoje a como fortalecer essa nossa fé e não ser como Tomé, que só acreditava se visse. Jesus disse, bem-aventurado aquele que crê e não vê. Então você precisa ter a certeza da salvação. Não por causa dos seus méritos, não porque você merece, mas porque Jesus, ele se ofereceu por cada um de nós e precisamos ter a certeza e a esperança de que a salvação é possível para aquele que crê e para aquele que está disposto a lutar por isto e não abrir mão do sacrifício que um dia foi feito pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, continuando, o terceiro tópico vai falar conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Jesus é o único meio que nós temos de nos chegarmos até Deus. A nossa lição ela é dividida em 3 tópicos, cada tópico segue seus subtópicos. O primeiro tópico vai falar o consolo e promessa do Senhor Jesus. Primeiro tópico, ou melhor, subtópico do primeiro tópico, o caminho, a verdade e a vida. O comentarista descreve da seguinte maneira: desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre a liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. Vamos analisar e recapitular novamente o que nós aprendemos na semana passada. Nós aprendemos que Jesus ele não só era manso, como também humilde de coração. E ele nos deu o exemplo mostrando que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Nesse contexto, Jesus mostrou que ele em tudo é o exemplo. Jesus, ele nos ensinou de forma prática, conforme as suas atitudes, como nós deveríamos nos comportar uns com os outros e até mesmo diante da sociedade. Perceba que nas pregações de Jesus, ele dizia, aquele que quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Perceba que Jesus ele fez isso na prática. Em Filipenses capítulo 2, nós conhecemos o texto que Paulo descreve, dizendo que Jesus ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Então nós aprendemos isto na lição passada e nós estamos agora relembrando estas verdades. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo de número 14, que se inicia em João 13:31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que, após a sua morte, não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? João 14, versículo número 5. Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que se revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Muita gente vai criticar Pedro, vai criticar Tomé e dentre outros dos discípulos que em algum momento apresentou as suas fraquezas. Ora, imagine só, se você, se qualquer um de nós estivéssemos lá, será se nós teríamos recebido e aceitado o chamado de Jesus? Quando Jesus passou e disse para aqueles discípulos, venha e me siga, que eu vos farei pescadores de homens. Será se nós iríamos? Será se nós hoje
Largaríamos tudo que nós temos para seguir a Cristo? Então eu não sei se nós faríamos isso, porque se nós formos observarmos o contexto bíblico da história, Jesus ele foi tido como uma pedra de tropeço, ele foi tido como um maldito, um escárnio para o povo de Israel, mediante os doutores da lei. Quantos de nós, muitas das vezes, rejeitamos a palavra de Deus simplesmente porque nós aprendemos desde nossa meninice, através de um pastor, através de nosso pai, algo que até mesmo para aqueles que estavam pregando estava certo, mas de fato estavam errados. E quem sabe nós ainda nos dias de hoje não fazemos as mesmas coisas. E muitas das vezes nós queremos acusar aqueles irmãos que já fez coisas muito maiores e muito mais importantes que qualquer um de nós. Então sempre que você for observar e questionar a respeito da fraqueza da fé de qualquer um dos discípulos, lembre-se que eles tiveram a coragem de dizer não para tudo o que diziam a respeito de Jesus e segui-lo. Eles primeiro creram em Cristo. E os momentos de fraqueza, isso é normal. Todos nós cometemos erros e todos nós, muitas das vezes, somos muito menos merecedores do que qualquer um deles. Se nós fôssemos como pelo menos um igual a Tomé, um igual a Pedro, com certeza nós e o nosso meio em que nós vivemos seria completamente diferente. Pode ter certeza disso. Então, ao invés de criticar aqueles discípulos, nós vamos levar em consideração o exemplo de coragem e de fé, onde eles abandonaram as suas famílias para seguir a Cristo, um homem que era desconhecido até o momento, até que Jesus se revela de fato para eles como o verdadeiro Deus. E Tomé, neste momento aqui, ele de fato não sabia. Como é que você vai saber qual é o caminho de uma pessoa que vai morrer? Jesus estava dizendo: eu estou prestes a partir deste mundo, está chegando a minha hora. O interessante é que Jesus ele sabia o dia, ele sabia a hora em que ele iria partir. No segundo subtópico vai falar sobre do consolo num cenário de angústia. Quem nunca ouviu aquele louvor no Getsemane? A Bíblia vai descrever que Jesus vai no Getsemane e ali ele ora. É uma passagem muito conhecida. Vai dizer que Jesus ele o suor dele se transforma em sangue por causa do desespero em que Jesus tem ali. Não um desespero em que eu digo porque ele não era Deus ou porque ele era fraco, não. Jesus estava como homem, como qualquer um de nós. Como homem, Jesus teve todos os sentimentos em que nós temos. Jesus teve medo, Jesus teve alegria, Jesus teve amor. Todos os sentimentos em que cada um de nós temos, Jesus teve também em Jesus. Jesus ele previu tudo quanto iria acontecer antes. E Jesus sabia o que estava preparado para ele, e ele sabia que se aproximava. E agora Jesus ele rasga o seu coração diante dos discípulos. E ele lava os seus pés e os aconselha. Os seus últimos sermões estavam ali, uma verdadeira despedida antes da sua crucificação e da sua ressurreição. E Jesus começa a consolar o coração dos discípulos. Jesus ele também consola os nossos corações no dia de hoje. Quantas das vezes nós achamos que não há mais esperança para nós, mas Jesus ele tem a solução. Jesus ele prometeu: não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E esta é a nossa esperança. E nós podemos crer com os olhos da fé. É evidente que Jesus estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los.
Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era na verdade uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para o cenário glorioso. Sim, perceba que quando Jesus ele parte o pão na última ceia, ele vai, e até mesmo o apóstolo Paulo ele vai ensinar isso, numa passagem bíblica muito conhecida de nós, quando vamos tomar a ceia, que é João 11, versículo 23 em diante. A Bíblia fala, fazer isso em memória de mim. Em memória de quê? Da morte de Jesus. Jesus ele não pede para comemorar o dia do seu nascimento. Jesus ele manda comemorar o dia da sua crucificação. Porque é na crucificação que nós recebemos a remissão de pecado. Quando Jesus ele diz, está consumado, Jesus está dizendo, está pago. A dívida que os meus filhos tinham foi pago. Então você, nós que estamos em Cristo, temos a esperança da redenção, de um dia recebermos um corpo transformado, de um dia recebermos a presença de Deus em nossas vidas e podermos estar para sempre com Ele. Sim, nós temos todo o direito de ter essa esperança, porque Jesus ele pagou a dívida. Cabe a cada um de nós agora abraçarmos e não perdermos esse presente que é tão precioso para cada um de nós. Então, olha só, deixa eu só compartilhar com você a promessa que Jesus fala com os discípulos para com que estes não fiquem com medo, não fiquem assim angustiados. Olha só, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha só. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto, agora vai ficar melhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É aí que ele vai dizer, vocês sabem o caminho. Qual é o caminho? O caminho é o próprio Jesus. Jesus é o caminho. É só nós seguirmos tudo quanto ele ensinou. É só nós andarmos segundo as suas orientações. E nós o alcançaremos, nós chegaremos aonde ele está. Nós não teremos a mesma glória de autoridade que Jesus tem, mas nós receberemos um corpo semelhante ao dele. E é isso que ele está prometendo para cada um de nós. A sua promessa é, não se turbe o vosso coração. Vocês não precisam ficar tristes. Lembra do diálogo que Pedro teve com Jesus? Senhor, não deixe com que isso te aconteça. Jesus, para trás de mim, Satanás. Muitas pessoas vão criticar essa atitude de Pedro. Vai dizer, Pedro estava possesso. As pessoas vão falar isso. Quantas vezes eu não já neguei a Cristo? Com os meus pecados, com os meus maus pensamentos. Quantas vezes você também não já negou a Cristo com seus pecados? Nós negamos a Cristo de vez em quando com nossos pecados. Mas ainda assim, quando há um arrependimento genuíno, ele perdoa. E o único sacrifício que foi capaz de apagar todos os pecados, os que já passaram e os que ainda irão vir, foi o sacrifício de Cristo. Ele abrange todo o período histórico, passado, presente e o futuro, desde que haja o arrependimento. Porque Deus ele não rejeita um coração aquebrantado, tá bom? Então Jesus estava confortando os seus discípulos e estas palavras também nos confortam no dia de hoje. Então no terceiro subtópico vai dizer uma promessa gloriosa. Que promessa gloriosa é essa? Da redenção em Cristo Jesus. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores.
A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, sim, ao céu. A Bíblia fala que nós seremos arrebatados nos ares ao encontrarmos com Jesus nos ares. Nós iremos morar para sempre no céu? Não. Nós um dia retornaremos para a terra, mas em uma terra que já foi transformada, que será purificada e que a Nova Jerusalém descerá do céu para estabelecer um reino glorioso e sem fim aqui, tá bom? Um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Quem são esses santos? A igreja. A igreja de Cristo vive na expectativa de retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Neste sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. Eu quero compartilhar com você uma passagem bíblica que eu sei que é muito conhecida dos irmãos, é muito falada, que se encontra em 2 Coríntios, deixa eu só ter certeza se é essa passagem mesmo, Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo de número 2, vejamos se é isso mesmo, deixa eu só fechar a pesquisa aqui para eu poder abrir. Agora encontrando aqui 1 Coríntios 2:9. Vamos ver se é essa passagem. Se for, já vou compartilhar com vocês. É isso mesmo, é exatamente esta passagem. Cadê? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Prontinho, já está aí selecionado. Olha só essa passagem bíblica aqui, que é conhecida de muitos dos irmãos, ó. Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, a Bíblia está falando que nem olhos viram e nem jamais penetrou o coração de ninguém aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que seguem a Jesus. Porém, isso está revelado a quem? Aqueles que amam a Jesus. Vejamos, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Só que tem um porém, nós temos o Espírito de Deus. Deixa eu selecionar isso aqui, só para que você consiga visualizar melhor. Acho que assim agora está melhor. Veja só, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E nós temos o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito que testifica das coisas de Deus. Jesus deu uma outra promessa além da sua vinda. Ele disse, não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele testificará de todas as coisas do Pai. Então, o Espírito Santo nos revela as glórias que virão de lá. Através do livro de Apocalipse, nós podemos perceber que haverá um novo céu, haverá uma nova terra, haverá um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais pranto. A Bíblia também vai mostrar, através da vida do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, que todos nós, no momento de abrir e fechar de olhos, seremos completamente transformados. Receberemos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Então, essa é a esperança que cabe a cada um de nós e precisamos ter certeza destas verdades.
O segundo tópico vai falar sobre dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Vira e mexe, nós temos essas dúvidas. Vira e mexe, nós também duvidamos. Muitas das vezes achamos que não haverá mais saída, ou que o Senhor está demorando. Nós muitas vezes nos questionamos dizendo: ah, Senhor, por que as coisas dão mais certo para o ímpio lá fora, ao invés de dar para aqueles que te servem? Quantas vezes nós não questionamos isso? Ah, Senhor, eu tento fazer isso, não dá certo, eu tento fazer aquilo, também não dá certo. E nós ficamos em dúvidas de se de fato Deus está conosco. Isto é normal, isto acontece porque nós somos fraquinhos. Nós não temos o conhecimento pleno de Deus. Porque se nós tivéssemos, nós seríamos conforme o que Jesus ensinou, dizendo: aquele que tem a fé do tamanho do grão de mostarda, dirá ao monte, tira-te para acolá, e o monte obedeceria à sua ordem. Mas nós não temos, nós somos fracos, mas aprove a Deus nos tornar capazes mediante o Espírito Santo, mediante os ensinamentos de Jesus. Então a dúvida que teve Tomé, também todos nós, de vez em quando, temos. Isso é fato. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo de Tomé. Como podemos saber o caminho? Quantas vezes nós não fazemos esta mesma pergunta? Talvez não do mesmo jeito, mas de outras formas com nossas atitudes, né? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta: eu sou o caminho e a verdade e a vida, também nós possamos ouvir estas palavras no dia de hoje. Lembre-se, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não te deixa só. Amém? Continuando no segundo subtópico, vai falar as incertezas de Pedro e de Filipe. Não só foi Tomé que teve dúvidas, os demais apóstolos também tiveram. Talvez Pedro até mais do que o próprio Tomé, né? Vejamos, o Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe, porém devemos aprender a escutar a voz do Senhor Jesus Cristo. Quando Tomé pergunta: Deus, Jesus, me mostra o Pai. Jesus fala: até quando estou contigo e você ainda não me conhece? Conhecereis pelo menos pelos sinais em que eu faço. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Nós aprendemos logo no início desta lição que Jesus é a expressão exata de Deus. Então Jesus veio de forma corporal para se manifestar ao homem. Aqui nós iremos aprender uma lição desta passagem. Olha só. Por que Jesus ele não veio plenamente como Deus? Você sabe responder esta pergunta? Jesus ele não podia vir como Deus. Por quê? Porque Jesus veio como homem, como servo. Porque ele podia morrer. E Jesus morreu. Espiritualmente ele não morreu. Morreu carnal. Mas no espírito não morreu. Mas vejamos, se Jesus viesse como Deus, a terra não suportaria a glória de Deus. Lembra o que aconteceu lá no Monte Sinai, quando Moisés pede para ver a glória de Deus? Deus ele disse: Moisés, eu vou passar pela brecha de uma fenda da montanha e você vai ver as costas da minha glória, para que você não morra. E eu ainda vou te proteger com as mãos, para que você não morra. Quando Moisés desce de lá, o seu rosto estava resplandecendo, a ponto que os homens, o povo de Israel, não podiam olhar para
para Moisés, só por causa da faísca do reflexo da glória de Deus. Agora imagina, se Jesus vem com aquela glória que ele tinha no capítulo de João, capítulo 17, versículo 3, vai dizer, olha, no versículo 5, vai dizer: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo lá na eternidade. Já pensou se Jesus vem com aquela glória? Acabaria a vida sobre a face da terra. Ninguém suportaria. Porque era muita glória. E hoje ele tem toda essa glória. Por isso que também nós teremos um corpo transformado, completamente imortalizado, completamente incorruptível, para suportar a glória, que nós iremos compartilhar a glória de Jesus. Jesus tendo toda a autoridade, todo o poder, e nós estaremos ao lado dele para toda a eternidade. Que maravilha será aquele dia, hein? O terceiro subtópico vai falar o engano de Judas Iscariotes. Em nosso meio existem pessoas que tentam nos enganar. E muitas das vezes o nosso coração também acaba nos enganando a nós mesmos. Nós devemos ter cuidado com o engano que está tão perto nos arrodeando. Em João capítulo 13, é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. João 14, 21, 22. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. E por isso não depositou fé suficiente num Filho de Deus. Assim sendo, traiu-o e vendeu-o por 30 moedas de prata. Olha só, em um determinado momento, Jesus ele vai dizer que, em uma das orações, que Jesus está fazendo a Deus, Jesus ele fala: Pai, dos que o Senhor me deu, ninguém se perdeu, a não ser aquele que é o filho da perdição, que veio para que se cumprisse a tua palavra. Deveria ter um Judas. Se não fosse um Judas, seria, quem sabe, um Felipe, um Tomé, um Pedro, só mudaria o nome. Mas deveria ter um. Na verdade, nós vamos observar que no livro dos Salmos, se não me engano, 42, vai falar que o amigo que partiu o pão, este fere o calcanhar de Cristo. Uma profecia do Velho Testamento que se cumpre no Novo, que na pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos perceber que tudo estava conforme o controle. Agora tem uma pergunta: estava conforme os planos de Deus, que alguém fosse ali e traísse para que se cumprisse a palavra. Iria se cumprir por meio de alguém. Então até mesmo Judas, ele foi um instrumento de Deus para a salvação da humanidade, sabia? Alguém tinha que estar ali. E a Bíblia vai mostrar que Judas, ele já tinha sido preparado para aquele momento. Jesus ele disse que coitado daquele homem, seria melhor ele não ter nascido. Mas se não fosse ele, seria outro. Não é verdade? Agora, uma pergunta: será se Judas teria salvação? Eu acredito que sim. Eu acredito que, eu não sei nem se ele não teve salvação, mas há hipóteses de que diga que, pelas suas práticas dele ter se matado, que ele não recebeu a salvação. Mas eu acredito que se ele se arrependesse, ele teria alcançado o perdão. Mas eu acho que a dor do arrependimento foi muito grande para Judas, a ponto dele tirar a sua própria vida. Uns dizem que ele morreu, ele se matou enforcado. A Bíblia não fala que ele se matou enforcado, diz que ele saiu com a corda para se enforcar. É diferente de se enforcar. Mas lá em Atos fala que ele se precipitou e todas as suas entranhas foram derramadas. Talvez ele se pendurou em uma árvore, se enforcou e a árvore quebrou, ele caiu. Existem muitas especulações a respeito disso, mas eu acredito que se Judas tivesse se arrependido, ele teria alcançado o perdão. Certo? Então, lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana,
Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Aqui existe algo também a ressaltar, porque ainda nos dias de hoje, muitos judeus não aceitaram a Jesus por dois motivos. Primeiro, que eles não aceitam que Jesus seja Deus. É o primeiro motivo. Para eles só existe o Deus Pai. Jesus pode até ser filho, mas Deus não. Então eles não aceitam, eles têm essa dificuldade de aceitar isso, aceitar a divindade de Cristo. E também eles acreditam que se Jesus tivesse vindo, ele teria restaurado e teria devolvido todas as terras do povo de Israel. Porque a terra em que o povo de Israel tem hoje não chega nem mesmo a 90% do que de fato lhe pertence. Mas isto não está sob o seu poder. Portanto, então, o Messias ainda não veio e eles não acreditam que Jesus seria o Messias. Muitos acreditam que Jesus é apenas um profeta, um homem que viveu. Nenhum dos judeus negam a existência de Jesus. Todos acreditam na existência de Jesus, mas como profeta e não como Messias. Pelo menos são os dados em que a gente consegue encontrar aqui através da internet. O terceiro tópico vai falar sobre o caminho, a verdade e a vida, que é o título geral da nossa lição, e vai dizer o primeiro tópico: eu sou o caminho. Então, só reforçando o que nós falamos anteriormente, imagine só um grande abismo, aonde nós precisávamos transpor este abismo e, do outro lado, alcançaríamos então a salvação, sendo que nós não conseguiríamos sozinhos. Jesus veio e restaurou, ele construiu uma ponte que transpusesse este abismo. O abismo é o pecado, é o lamaçal que nos afoga e nos tira da presença de Deus, que nos leva para a perdição eterna. Então Jesus ele veio e fez uma ponte na cruz do Calvário para que nós possamos passar por cima e não sermos condenados. É basicamente isso que Jesus fez para com cada um de nós. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Olha só, uma passagem bíblica como esta, nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele existia antes de todas as coisas. É o que o Evangelho de João nos declara. O Evangelho de João tem uma particularidade que revela tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Então nós vamos perceber que Jesus ele vai falar, quando discutindo com os fariseus, que ele era antes de Abraão. O João ele vai falar, antes da fundação do mundo, Jesus ele já era. Nada que existe se fez senão por meio de Cristo. Assim, quando o nosso Senhor afirma, eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, o único, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? O segundo subtópico vai falar, eu sou a verdade. Jesus é a única verdade revelada por Deus para a salvação de todo homem, de todo aquele que nele crê. O comentarista vai dizer, Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto,
Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Olha só, existem muitos evangelhos por aí, mas o único evangelho de verdade é o evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo, testemunhado através dos apóstolos. Só as Escrituras revelam estas verdades. Somente a Bíblia Sagrada contém as verdades que nós podemos confiar. Somente nela. Nós não podemos viver sobre as diversidades de doutrinas que vêm de todas as formas tentando nos desviar desta verdade. Lembre-se, temos que ter cuidado com os malfeitores disfarçados de pastores que tem por aí, tentando tirar proveito da nossa fé. Como ganhar, enriquecerem em nossas custas, nos entregarem a paixões e as lascívias, dizendo, não existe pecado, isso pode, aquilo não pode, porque Deus ele quer o coração. Então temos que estarmos atentos quanto a estas coisas. A Bíblia nos alerta dizendo que nos últimos dias muitos iriam se fazer doutores e iria enganar muito. Eu sou a vida somente em Jesus. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital. Está falando de uma vida eterna que não tem fim, irmãos. Mas a vida que contrapõe a morte espiritual. Jesus ele disse, vós já passastes da morte para a vida. Ou seja, a morte não tem mais poder naqueles que estão em Cristo. Por meio da vida eterna concedida por Jesus, refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário, em João capítulo 19, versículo 30. Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. A conclusão da nossa lição vai dizer: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estarmos reconciliados em comunhão com Ele. Esta é a nossa lição. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha ajudado e contribuído de alguma forma para a edificação da sua vida. Vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe.